Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar de Confiança 1, Vitória 0 pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Bora nessa? Bom, vamos começar já puxando nossas estatísticas da partida. Hoje eu peguei lá do SofaScore, que tem as estatísticas completas da Série B. Eu não gosto muito do número de posse de bola por si só, mas eu acho que nesse caso, nessa partida, ele retrata bem o que foi o jogo. O Vitória teve 66% de posse de bola, e quando você alinha isso com outros números estatísticos, como por exemplo as finalizações, os cruzamentos, você percebe um retrato fiel da partida. O Vitória finalizou 23 vezes, o Confiança finalizou 5 vezes, e isso se deve muito ao começo da partida. Logo aos 5 minutos, o Vitória bobeou na saída de bola, o Confiança roubou. Ítalo abriu para Gemerson e Gemerson chutou cruzado. 1-0 Confiança aos 5 do primeiro tempo. E a partir dali, só deu Vitória basicamente. Isso vai muito do momento psicológico que vive Confiança e do momento psicológico que vive o Vitória. A partir daí, o Vitória foi para cima. Só que já aos 13 minutos do primeiro tempo, o Vitória já estava dando chutão de qualquer jeito do meio campo. Finalizou muito de fora da área, a gente pode ver nas estatísticas também. O Vitória finalizou muito de fora da área. Muitas finalizações sem perigo. Muitos cruzamentos. O Confiança muito organizado. E como eu falei, o momento psicológico é o principal fator disso tudo. Você via o Vitória pecando pela pressa, pela falta de capricho. Confiança, apesar de ser um time que não brilha os olhos, não é um time excepcional tecnicamente, mas a grande revolução do Luizinho foi a questão psicológica do time. É um time competitivo, é um time organizado, obediente, disciplinado. E que deu sorte também da bola que teve na partida cair no pé de Gemerson, que está muito bem, que está numa ótima fase e que tem aquela qualidade técnica que o Confiança precisa, mínima que o Confiança precisa para ser competitivo no campeonato. E aqui eu trago o campinho para a gente ver como é que o Confiança estava se defendendo. Confiança com o Rafael Santos no gol, na lateral direita o Bocão, Nirley e Adalberto na zaga e o João Paulo na lateral esquerda. Madison no volante, Álvaro e Gemerson como esses meias internos. Numa ponta o William Santana, na outra ponta o Ítalo, e no ataque o Lohan. O Lohan dava esse primeiro combate, às vezes um dos dois meias internos subia para virar esse segundo atacante para morder lá em cima, para fechar um 4-4-2. Esse 4-1-4-1 virava o 4-4-2 e vice-versa. Normalmente era o Álvaro que fazia esse papel de subir para dar esse primeiro combate. E aí aos 39 minutos do primeiro tempo, o João Paulo saiu machucado e entrou o Lucas Sampaio na lateral esquerda. E logo aos 40 minutos, ainda do primeiro tempo, duas intervenções fantásticas e fundamentais do Rafael Santos. O Vitória não finalizava bem, mas aos 40, já na parte final do primeiro tempo, chegou com muito perigo. A primeira vez que chegou com mais perigo no gol do Confiança, e o Rafael Santos foi muito bem. E aí a gente vai para o segundo tempo. Já no intervalo, o Luizinho trocou o Bocão pelo Gideilson, ou seja, até aquele momento eram os dois laterais que tinham saído para a entrada de dois laterais, não tinha mudado muita coisa. Mas aos 22 do segundo tempo, Confiança fez uma substituição, que foi a saída do William Santana para a entrada do Vinícius Barba. Isso mudou um pouco a estrutura da equipe, e aqui eu trago o segundo campinho dessa partida. O Vinícius Barba entrou de volante, entrou como um meia ali onde estava mais ou menos o Gemerson. O Gemerson foi para a posição do Álvaro, sendo aquele segundo atacante, não necessariamente o segundo atacante atacando, mas um segundo homem de primeiro combate ali na frente. E o Álvaro foi para a direita, fechou a direita onde estava o William Santana. E esse desenho se manteve por um tempo, até que aos 31 do segundo tempo, saiu o Lohan para a entrada do Neto Berola e saiu o Madison para a entrada do Luan. O Neto Berola entrou na posição do Lohan, normal, continuou sendo aquele homem mais avançado.
E o Madison saiu, o volante, para a entrada do Luan, zagueiro. E aí eu trago o terceiro campinho. O Confiança virou um 5-4-1. Com 3 zagueiros, Luan pela direita, Nirley no meio e o Adalberto pela esquerda. Fechando ali o meio campo, tinha Álvaro pela direita, Ítalo pela esquerda e centralizados o Vinícius Barba e o Gemerson. E lá na frente, ainda no meio solitário, o Neto Berola. E foi a partir daí que o Confiança fechou a casinha, virou a retranca total. O Vitória botou 2 centroavantes, foi para cima. Mas o Confiança soube sofrer bem. Alguns cruzamentos sem muito perigo, fecharam bem pelas laterais, nesse 5-4, tanto pela direita com o Gedeilson e o Álvaro, quanto pela esquerda com o Lucas Sampaio e o Ítalo, mas principalmente pela direita. O Vitória tentou jogar muito por ali, mas aos 39 uma bola sobrou ali pela direita do Confiança e um cruzamento passou por toda a zaga, passou pelos 2 centroavantes e chegou no ponta direita do Vitória, que finalizou sozinho para fora. Essa, além das 2 finalizações em que o Rafael Santos foi muito bem no primeiro tempo, foram as melhores chances do Vitória no jogo. O Vitória pouco criativo, muito nervoso, tanto pela situação quanto pela partida. Um ataque que não funciona. São 6 jogos já sem marcar nesse Brasileirão da Série B. E virou um ataque contra a defesa. O juiz ainda deu 8 minutos de acréscimo, mas o Confiança não sofreu muito. O Vitória também não teve mais muitas oportunidades claras. E ficou por isso mesmo. Confiança 1, Vitória 0. E aí eu já puxo aqui as estatísticas de novo, para a gente dar uma olhada, dar uma recapitulada em tudo que aconteceu. Muitos cruzamentos do Vitória, como vocês podem ver. Muitas finalizações. Confiança teve 3 finalizações a gol. Uma foi numa falta do João Paulo, ainda no primeiro tempo. Outra foi a do Neto Berola, no final da partida, em um dos poucos contra-ataques que o Confiança conseguiu encaixar. Uma boa defesa do Lucas Arcanjo. E a outra foi a do gol, que caiu no pé de quem tinha que cair, que era o Gemerson, que está numa fase muito boa. Fez o gol da partida, e aqui eu já puxo também para nossa eleição do craque da partida. Gemerson foi muito bem, foi o autor do gol. O Ítalo foi muito bem, puxou muitos contra-ataques, apesar dos contra-ataques não terem gerado finalizações, mas ele era um desafogo da equipe. Em um ataque contra a defesa ele foi muito importante para dar um respiro para a defesa. E para mim, o melhor da partida foi o Rafael Santos. Fez 2 defesas espetaculares no primeiro tempo. Se um jogo é ataque contra a defesa e a defesa sai sem sofrer gols, então evidentemente que a defesa tem todo o mérito, e nesse caso a gente pode destacar a partida do Rafael Santos. Com a menção honrosa, claro, do Gemerson, do Ítalo. A defesa foi muito bem, foi muito segura, e para mim o Luizinho também foi muito bem. Apesar de que podem dizer que o Confiança não jogou bem, mas aí também já vem da qualidade técnica. Eu acho que as mexidas do Luizinho foram muito boas. Ele mexeu muito bem, tanto no primeiro tempo, que foi por causa da lesão, não tinha muito o que fazer ali, tanto no intervalo quanto no segundo tempo, que ele transformou num 5-4-1 e parou muito bem os pontos da vitória. Então acho que vale destacar esses, e o craque do jogo foi Rafael Santos. Então é isso, foi essa partida. Agora a gente vê a tabela. Para mim, apesar da pontuação, apesar da colocação, o Confiança está mais perto de um milagre do que o Vitória. A fase do Vitória não é boa, o Vitória está caindo e o Confiança está pelo menos lutando, está pelo menos sendo competitivo. Agora o Confiança joga em casa contra o Avaí, jogo duríssimo, mas nessa fase do campeonato, do jeito que o Confiança está, não pode escolher adversário, tem que jogar minimamente competitivo. Não vai brilhar os olhos, não vai ser uma coisa excelente de assistir, mas se jogar com a competitividade que jogou hoje, se jogar com a obediência que jogou hoje, o milagre está mais perto pro Confiança do que pro Vitória. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho,
compartilhe com os amigos torcedores do Confiança, compartilhe com os amigos torcedores do futebol nordestino, futebol sergipano, futebol em geral. Até a próxima!